O Cerrado consumido pelas chamas. O número de focos de incêndios já é maior que todo o ano passado. Nossas equipes mostram a situação crítica em várias regiões do estado. Mistério depois de um parto. A mãe esperava ter gêmeos, mas recebeu apenas um bebê. A polícia entrou no caso. E o desfile dos ternos de Congo no encerramento da festa de Nossa Senhora do Rosário de Goiandira. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Agora 7h18. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. E o Jornal Anhanguera, segunda edição, começa falando de um recorde triste que o estado já bateu, segundo os bombeiros. Recorde de queimadas. Do começo do ano até hoje já foram quase 7.800 focos. 34% a mais que todo o ano passado. A situação é crítica no centro e no norte de Goiás também. Veja na reportagem de Marina Demore. Em Minaçu, no norte do estado, a cena é de assustar. O fogo começou nas matas ao redor da cidade e chegou bem perto das casas. Em Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal, o fogo se espalhou rapidamente depois que moradores tentaram fazer uma queimada de lixo controlada. Mais de 2.000 hectares foram atingidos. As chamas só foram controladas depois de 2 dias de trabalho dos bombeiros. Essa outra queimada, que também pode ter sido causada pela ação humana, atingiu mais de 7 milhões de metros quadrados em Anápolis, uma área correspondente a mais de 1.000 campos de futebol. Do alto dava para ver a dimensão do incêndio. No desespero, moradores da zona rural que corriam risco usaram até mesmo pequenos baldes para tentar evitar que a destruição fosse ainda maior. A única coisa que nós estamos tentando salvar é as casas, porque o resto é só Deus para pôr as mãos, não tem mais jeito não. O incêndio começou no sábado e hoje foi possível ver o rastro de destruição. Pastagens inteiras e áreas de preservação ambiental que foram consumidas pelas chamas. Em alguns pontos, focos do incêndio que insistia em continuar e muita fumaça. Aqui nesse ponto o fogo chegou durante a madrugada. O pessoal estava tentando apagar ali agora, mas desistiu porque ele está vindo com muita força por conta do vento e chegando cada vez mais perto aqui da sede da fazenda. Uma situação bem preocupante. Se passar para lá, você nem vai fazer, que tá cheio de vaca, cavalo. O fogo também atingiu uma área próxima ao reservatório do Ribeirão João Leite, em Goiânia, durante a madrugada. A capital amanheceu cinza, coberta de fumaça. Mais de 1.000 hectares foram queimados. A situação era ainda pior às margens da BR-153. Por conta da fumaça, motoristas tiveram que redobrar a atenção. Situação preocupante também no sul e sudoeste de Goiás. Nossas equipes acompanharam o desespero das pessoas que tentavam salvar o que tinham na propriedade. Nessa propriedade aqui de Itumbiara, o fogo que veio de um canavial acabou atingindo essa área aqui de plantação. Esse trator foi completamente destruído pelo fogo. O proprietário ainda tentou apagar as chamas, mas acabou ficando ferido. Eu tentei com extintor, aí teve uma pequena explosão, me atingiu meu braço, meu rosto, minhas orelhas, o meu cabelo. Na propriedade, nesta segunda-feira, dava para ver focos de incêndio no município de Bom Jesus. No domingo, uma queimada atingiu uma área de vegetação e também um canavial. No sábado, uma queimada às margens da BR-153 em Itumbiara, no sul do estado, se alastrou rapidamente. A BR-452 também foi atingida e as 2 rodovias federais precisaram ser interditadas. Na 153, um congestionamento de quase 2 quilômetros se formou. Em Jataí, no sudoeste goiano, o fogo atingiu propriedades vizinhas ao Parque das Emas. No começo do mês, outro incêndio no parque consumiu mais de 13.000 hectares. Já no setor Hermosa, cerca de 40 hectares de uma mata próxima ao Lago das Brisas foram consumidos pelo fogo. Já em Santa Helena de Goiás, pelo menos 3 focos foram combatidos pelos bombeiros. Um deles foi registrado às margens da GO 210. Os outros foram na GO 164 e na BR 452. Em Catalão, o fogo atingiu uma área de pastagem no bairro Pontal Norte. Segundo os bombeiros, as chamas atingiram uma área de aproximadamente 30 hectares.
Em Indiara, cerca de 400 alqueires foram queimados em uma fazenda que fica a 9 quilômetros da cidade. Na zona rural de Edéia, 120 quilômetros de Goiânia, uma família se assustou quando o fogo chegou perto da casa. Quem tentou acalmar os parentes foi uma criança. Tia, vem pra cá, você não pode ficar com isso no olho. Tia! Galinha, tia, vai. Nessa terça-feira, a temperatura fica perto dos 40 graus em todo o estado. Situação de emergência por causa do tempo seco amanhã. A umidade cai para 11% no oeste de Goiás. Em Porangatu, tempo muito seco e calor de 40 graus. Rio Verde e Itumbiara, máxima de 37. E em Lusiânia, 34 graus. A gente vai te falar agora, te mostrar uma história que parece de novela e que aconteceu em Quirinópolis, no sudoeste goiano. Exames comprovaram que uma mulher grávida esperava gêmeos. Mas o hospital onde o parto foi feito disse que só nasceu um bebê. A família está desesperada. A ultrassom feita depois das 14 semanas de gestação mostra os dados dos 2 bebês. O feto 1, por exemplo, estava pesando 1,390 kg. E o feto 2, 1,368 kg. 2 crianças mexendo, os 2 chutando. Formava até a cabecinha dos 2 na minha barriga. Quando chegou a hora do parto, a Aline foi para esse hospital público no sudoeste do estado. Ela conta que entrou para o centro cirúrgico sozinha e que foi sedada. Só acordou quando já estava no quarto. No dia do parto, Erivaldo recebeu do hospital 2 declarações de nascidos vivos. Uma declaração, inclusive, consta que o bebê é branco. Na outra, que o bebê é pardo. Só que o hospital entregou apenas uma criança para o casal. E agora eles querem saber, cadê o outro bebê? Não é, Erivaldo? Positivo, né? A gente quer encontrar o outro irmãozinho dele. Porque se do começo até o final do ultrassom marcou 2, nós estamos esperando o outro bebê. O casal registrou o boletim de ocorrência e contratou uma advogada. Se for preciso, nós vamos pedir perícia nessas imagens de ultrassom. Oficiamos o Hospital Municipal solicitando cópia de tudo, prontuário, cópias de exames, anotações da mãe, da criança e também cópia das filmagens das câmeras de segurança do hospital, corredores. No quartinho montado para receber os bebês, tudo está em dobro. Carrinho, berço, roupinhas. O casal agora espera que esse mistério seja desvendado logo. Desespero aí da mãe, né? A direção do hospital, Antônio Martins da Costa, reconhece que o ultrassom mostrava 2 bebês, mas disse que no parto só nasceu um. Disse que vai ajudar nas investigações. Sobre as 2 declarações de nascidos vivos, a Secretaria de Saúde disse que foi um erro de um enfermeiro que não sabia que já tinha sido feita uma declaração e resolveu fazer outra. Sobre o possível erro no ultrassom, a Prefeitura disse que espera a investigação da polícia. De qualquer forma, vamos acompanhando aí esse mistério e a investigação da polícia. E uma mãe denuncia o descaso, a negligência no atendimento à filha dela na rede de saúde pública de Anápolis. A jovem teve uma infecção generalizada. Por causa da demora no atendimento, a mãe decidiu pagar por uma cirurgia com medo da saúde dela piorar ainda mais. No vídeo gravado pela tia da Ana Carolina, a adolescente de 16 anos grita de dor enquanto o médico reclama da paciente. Para de gritar. Se não tem jeito de examinar, não. Vamos parar com isso. O atendimento foi feito no dia 5 de setembro na UPA de Anápolis. Ana Carolina tinha sido socorrida às pressas com uma forte cólica renal. O médico, super sem educação, ele gritou com ela, mandou ela calar a boca. Falou para ela que ela não estava sentindo aquela dor. A Ana Carolina voltou para a UPA no dia seguinte com fortes dores e acabou sendo encaminhada para o Hospital Municipal de Anápolis. Lá ela passou 2 dias até descobrir que estava com uma infecção generalizada. Desesperada e depois de uma orientação médica, a mãe decidiu trazer a filha para o Hospital Evangélico e arcar com o alto custo de uma cirurgia não esperada. Depois da cirurgia, o SUS passou a pagar os custos da internação no hospital. Mas a mãe ainda ficou com uma conta de R$ 13.928 referentes à cirurgia e outros atendimentos.
Deste valor, ela conseguiu pagar apenas R$ 5.800. Inconformada, Ana Cláudia acha que se o primeiro atendimento tivesse sido correto, a situação não teria chegado a esse ponto. Minha filha merecia ser tratada igual um ser humano. Igual um ser humano. Talvez ela não teria ido para um UTI, tá passando o que ela tá, não. A Secretaria de Saúde de Anápolis disse que a paciente estava na lista para ser transferida do Hospital Municipal e fazer a cirurgia, mas a família que não quis esperar e que retirou a jovem da unidade sem alta médica. Agora, sobre a conduta do médico, foi aberta uma sindicância, uma apuração aí para investigar os fatos. Vou falar agora de um protesto que teve na frente do presídio de Planaltina de Goiás, lembrando que para onde foram transferidos os 200 presos considerados perigosos de facção criminosas na semana passada. A gente vai até Lusiânia falar com Giliardi Freitas. Oi, Giliardi, boa noite para você. Teve até confusão na frente do presídio. Uma boa noite para você, Luciano, boa noite para todo mundo que acompanha a gente. É isso mesmo, cerca de 50 pessoas foram para a frente do presídio de Planaltina de Goiás questionar por que foi suspensa a visita de familiares e também dos advogados desses presos. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária explicou que esse é um procedimento normal, que os presos precisam passar por um processo de adaptação, mas que as visitas voltam a acontecer normalmente a partir do dia 30. E teve confusão dentro da unidade já no final de semana. É que os presos dormem em camas que são feitas de concreto. O que eles fizeram? Começaram a quebrar esse concreto e jogar o concreto nos corredores da unidade. 2 celas foram danificadas. Uma força policial foi chamada para conter esses presos e eles foram contidos. A gente lembra que esse presídio ele foi recentemente inaugurado, no começo do mês. Inclusive, esses 200 presos foram transferidos para lá na semana passada num grande comboio que reuniu aí muitas forças policiais. Só para a gente encerrar, Luciano, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária diz que vai investigar esse quebra-quebra lá dentro para descobrir quem é que fez isso e por quê. É com você. Obrigado, Giliardi. A gente acompanhou essa transferência, todas as forças de segurança envolvidas aí até a chegada então desses presos e agora a gente acompanha também essa situação. Muito obrigado, bom trabalho. E olha, a partir de hoje está suspensa a lei que obriga as aulas práticas para quem for pilotar aquelas cinquentinhas, sabe, as motos de baixa cilindrada, muito comuns nas cidades. E tem outras mudanças também neste processo para tirar a carteira, a CNH. Sobre esse assunto, eu vou conversar ao vivo com Marcos Gouveia, que está lá em Jataí. Oi, Marcos, muito boa noite para você. Como é que fica, hein, com essa mudança? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. A resolução do Conselho Nacional de Trânsito, publicada em julho, passa a valer a partir de hoje. Ela estabelece que o uso do simulador não é mais obrigatório. Na verdade, ele já era facultativo aqui para Goiás por causa de uma portaria do Detran, mas agora essa portaria tinha sido publicada em julho, Mas a medida agora da resolução vai valer então para todo o país. A resolução também estabelece uma forma diferente para obter a ACC, que é a autorização de condução de ciclomotor, que são as motocicletas de até 50 cilindradas, as cinquentinhas. O candidato, durante um ano, ele não precisa fazer as aulas, nem teóricas nem práticas, ele pode diretamente fazer a prova. Mas se ele for reprovado, tem que fazer as aulas. Essa medida vale durante um ano. Em setembro de 2020, as aulas voltam a ser obrigatórias, mas com uma redução de 20 para 5. E a resolução também estabelece mudanças na quantidade de aulas práticas para a categoria de carro, reduzindo de 25 para 20. E tanto na categoria carro quanto moto, as aulas noturnas agora são reduzidas apenas para uma aula. Então são algumas mudanças que a gente tem que ficar muito atento e é essa questão do simulador que agora é de uso facultativo para todo o país. Volto com você, Luciano. Obrigado, Marcos. Agora, 7h31, a gente vai para um rápido intervalo e a seguir a Polícia Civil faz uma perícia em Rio Verde, onde um motociclista morreu num acidente aí na Avenida Presidente Vargas. E o encerramento da festa de Nossa Senhora do Rosário, em Goiânia. 7h33. Foi aberta hoje, inclusive foi feita uma perícia em Rio Verde sobre o acidente que matou um motociclista no começo do mês. A polícia quer esclarecer se o motorista que provocou o acidente estava participando de um racha.
Os peritos foram em 2 pontos da Avenida Presidente Vargas, no centro de Rio Verde. Eles demarcaram o local do acidente e fizeram medições. A polícia já sabe que o estudante Luiz Felipe Rezende, que dirigiu o carro, estava a quase 80 km por hora no momento em que bateu na moto em que estava Elísio Souza Neto, de 28 anos. O estudante fura o sinal vermelho e bate em cheio na moto. A vítima foi arremessada a 18 metros de distância. A batida foi na noite do dia 5 deste mês. O laudo pericial deve sair nos próximos dias e vai ajudar a polícia a saber se o estudante que provocou o acidente estaria participando de um racha. Nós estamos requisitando a perícia para a Polícia Técnica Científica no sentido de verificar a velocidade, mas também há outros elementos de prova, como provas testemunhais, outras circunstâncias também que ajudarão à conclusão da Polícia Civil acerca desse acidente, mas também o que antecedeu o acidente. Luiz Felipe Rezende foi preso na semana passada em Pontalina. Ele continua na casa de prisão provisória de Rio Verde. Bom, a defesa de Luiz Felipe Rezende Cruz diz que sempre esteve disposto a contribuir com a polícia e entende que a prisão preventiva foi um excesso. Disse ainda que vai comprovar que não houve o chamado dolo eventual, ou seja, a intenção de provocar o acidente, e que ele prestou socorro à vítima e foi até a delegacia. O outro ocupante da moto, o Bruno de Almeida Gomes, estava internado no Hospital de Urgências de Santa Helena e ele teve alta ontem. Terminou agora há pouco em Goiandira, no sudeste do estado, a tradicional festa da Nossa Senhora do Rosário. Teve a cerimônia da entrega da coroa. Quem acompanhou foi o Alaor Rodovalho, que vai falar um pouquinho mais sobre essa festa para a gente, que mobilizou aí esses últimos dias, né, o Alaor? Muito boa noite para você. Boa noite, Luciano. Boa noite para todos. Olha, agora no fim da tarde, 7 ternos com cerca de 300 dançadores de Congo participaram de um dos rituais mais importantes da festa, que é a entrega da coroa aos novos festeiros. Você vê imagens aí e são justamente os novos festeiros que dão aquela revitalizada na festa ano após ano. A festa terminou hoje, foram 11 dias de homenagens a 3 santos: Nossa Senhora do Rosário, Santa Efigênia e São Benedito. Mas no começo da tarde, a comunidade de Goiandira participou de uma missa que marcou o encerramento da festa. Depois, muita gente acompanhou o desfile dos ternos de Congo pelas ruas da cidade, não é? E acompanhou também a cerimônia da entrega da coroa. E desta vez, Luciano, a festa do Rosário de Goiandira completou 48 anos. Veja só, lembrando que na nossa região uma outra importante festa vai ser realizada agora no início do mês que vem, em outubro, que são as Congadas de Catalão, uma das maiores do Brasil. Luciano. Uma das mais tradicionais do país, né? Muito obrigado, Alaor. A gente segue com notícias aí do Sudeste, porque teve uma verdadeira operação de salvamento para retirar uma vaca que foi acabar dentro de um bueiro em Catalão, no Sudeste. Ela estava pastando, gente, num lote baldio, acabou caindo aí no bueiro. Os moradores chamaram os bombeiros, deu um trabalhão danado, mas os bombeiros conseguiram resgatar a vaca, que foi devolvida ao dono. Hora da nossa tradicional imagem do dia, que hoje é de assustar qualquer um. Imagina você ir no supermercado, comprar alface e quando abrir a sacola encontrar, ó, uma cobra. Isso aconteceu em Goianésia. Uma moradora encontrou uma jararaca escondida no meio das folhas de alface. Os bombeiros foram chamados, fizeram ali o resgate, né, da cobra, e eles pedem que as pessoas fiquem atentas, porque com o calor os animais acabam se escondendo em lugares mais úmidos. Graças a Deus não aconteceu nada de mais grave. E a gente vai terminando por aqui, sempre se despedindo de você, agradecendo e desejando uma boa noite hoje com imagens de Lusiânia. Até amanhã.